Um milionário solitário decide adotar uma garotinha, buscando preencher o vazio em sua vida. Mas, ao encontrar um bilhete escondido em seu casaco, descobre um segredo devastador que muda tudo. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Hugo Monteiro era um homem de presença marcante. Dono de um império financeiro construído com esforço e inteligência, ele tinha tudo o que muitos sonhariam: mansões espalhadas pelo mundo, carros luxuosos, viagens de primeira classe e festas que enchiam as páginas de revistas. Mas, por trás da fachada impecável, havia um homem vazio. A solidão era uma sombra constante em sua vida desde que perdera sua esposa, Helena, há 5 anos. Ela fora seu grande amor, a pessoa que equilibrava sua vida frenética com carinho e simplicidade. Com a partida dela, Hugo não só perdeu uma companheira, mas também o calor que dava sentido à sua existência. Hugo era uma figura poderosa, mas bastava olhar um pouco mais de perto para perceber a melancolia em seu semblante. Todas as noites, ele sentava sozinho na enorme sala de estar de sua mansão, cercado por silêncio. A lareira acesa parecia zombar de sua solidão, preenchendo o espaço com uma luz quente que ele já não sentia por dentro. Os amigos de Hugo tentaram ajudá-lo. "Você precisa sair mais", diziam. "Voltar a viver." Ele ouvia, mas nada parecia importar. Trabalhar era seu único refúgio. Ele passava horas e horas em seu escritório, fechando negócios milionários, mas mesmo essas vitórias já não traziam a emoção de antes. Até que, em uma tarde cinzenta de inverno, algo o tirou da rotina. Um convite para um evento de caridade chegou em suas mãos. Era uma arrecadação para um orfanato local. Hugo normalmente ignorava esse tipo de evento, enviando apenas doações generosas para cumprir sua parte. Mas, dessa vez, algo o incomodou. Talvez fosse a lembrança de Helena, que sempre teve um carinho especial por crianças e acreditava que todos mereciam uma chance na vida. Contra sua vontade, Hugo decidiu ir e colocou um terno sóbrio, típico de sua personalidade reservada, e dirigiu até o orfanato. Ao chegar, foi recebido por um ambiente simples, mas acolhedor. As paredes coloridas estavam cheias de desenhos infantis, e o riso das crianças ecoava pelos corredores. Embora sentisse um desconforto inicial, afinal, aquele não era seu habitat natural, Hugo notou algo inesperado. Por um breve momento, sua mente ficou mais leve. Ele observava as crianças brincando e correndo, cada uma carregando um brilho nos olhos que ele não via há anos. Uma cuidadora se aproximou e agradeceu por sua presença. "As crianças ficam tão felizes quando temos visitantes", disse ela, com um sorriso sincero. "Gostaria de conhecer algumas delas?" Hugo hesitou, mas, sem saber exatamente por quê, concordou. Enquanto caminhava pelos corredores, algo começou a mudar dentro dele. Aquele lugar, cheio de energia e vida, parecia um mundo completamente diferente do seu, tão silencioso e frio. Era como se ele estivesse redescobrindo algo que havia esquecido, a capacidade de se conectar. E foi nesse momento que ele a viu pela primeira vez. Enquanto Hugo caminhava pelos corredores do orfanato, algo chamou sua atenção. No canto da sala principal, entre crianças que riam alto e corriam de um lado para o outro, havia uma garotinha sentada sozinha perto da janela. Ela tinha cabelos castanhos que caíam em cachos desordenados sobre os ombros, e usava um vestido simples, um pouco desbotado. Mas o que realmente o fez parar foi o olhar dela. Diferente do barulho e da energia das outras crianças, os olhos daquela menina carregavam algo mais profundo. Era como se ela estivesse ali, mas em um lugar muito distante ao mesmo tempo. Ela segurava um pequeno caderno de desenhos no colo e rabiscava com uma concentração que parecia fora do comum para alguém tão jovem. Hugo ficou intrigado. Ele observou enquanto ela mordia a ponta do lápis, olhando pela janela como se procurasse algo no horizonte. Sem perceber, ele se aproximou devagar, tentando não interromper aquele momento. "Oi", ele disse, com uma voz um pouco hesitante. Não sabia bem como falar com crianças, fazia anos, talvez décadas, desde que tivera qualquer interação significativa com uma. A menina levantou os olhos, assustada por um segundo, mas logo relaxou. Ela olhou para Hugo com um misto de curiosidade e cautela, como se estivesse tentando decidir se ele era alguém em quem podia confiar. "Oi",
respondeu ela, baixinho, quase como um sussurro. Posso ver o que você está desenhando? Perguntou ele, apontando para o caderno em suas mãos. Ela hesitou por um instante, mas acabou virando o caderno para ele. Hugo se inclinou e viu um desenho de uma casinha rodeada de árvores. Era simples, mas havia algo de especial na forma como ela usava as cores, como se tentasse capturar um pedaço de um sonho. Você desenha muito bem, elogiou ele, sentindo uma sinceridade que o surpreendeu. O rosto dela se iluminou com um sorriso tímido. Eu gosto de desenhar, respondeu. Quando eu desenho, parece que estou em outro lugar. A resposta dela pegou Hugo desprevenido. Aquela frase, tão simples e inocente, parecia carregar mais do que ele esperava. Ele se sentiu conectado a ela de uma maneira que não conseguia explicar. Qual é o seu nome? Perguntou ele, agora com um tom mais caloroso. Clara, disse ela, segurando o caderno um pouco mais perto do peito. É um nome bonito. Eu sou Hugo. Ela apenas assentiu, olhando para ele com aqueles grandes olhos castanhos que pareciam enxergar mais do que um homem acostumado ao poder e à solidão estava preparado para mostrar. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, uma das cuidadoras se aproximou, claramente surpresa ao ver Hugo interagindo. Ah, você conheceu a Clara, disse ela, com um sorriso caloroso. Ela é um pouco tímida, mas é uma das crianças mais criativas que temos aqui. Hugo olhou para a cuidadora e depois de volta para Clara. Quantos anos ela tem? Perguntou. 7, respondeu a cuidadora. Ela está conosco desde que era bebê. É uma garotinha especial. Hugo sentiu uma pontada no peito. Era impossível ignorar a ternura que Clara despertava nele. Algo naquele momento parecia certo, como se o universo estivesse tentando lhe dizer alguma coisa. Posso passar mais tempo com ela? Perguntou ele, quase sem pensar. Claro, respondeu a cuidadora, visivelmente feliz com o interesse dele. E foi assim que, naquela tarde, Hugo Monteiro começou a conhecer Clara. Eles passaram horas juntos, conversando, desenhando e até rindo de algumas piadas bobas que ela contou. Ele não sabia explicar, mas ao final do dia, quando voltou para sua mansão, sentiu algo que não sentia há anos. O início de um propósito, algo que parecia maior do que ele mesmo. Adotar Clara foi, sem dúvida, a decisão mais impulsiva que Hugo Monteiro já havia tomado em sua vida. Para um homem acostumado a calcular cada movimento, cada investimento e cada decisão com precisão quase matemática, abrir espaço em sua vida para uma garotinha de 7 anos foi como saltar de um penhasco sem saber o que o esperava lá embaixo. Os primeiros dias foram um misto de caos e descoberta. A chegada de Clara à mansão transformou completamente o ambiente. Antes, tudo era impecável, silencioso e quase estéril, uma perfeita representação da vida que Hugo levava. Agora, o som dos passos apressados de Clara ecoava pelos corredores, misturado com risadas, perguntas incessantes e a curiosidade típica de uma criança. Clara ficou fascinada com o tamanho da casa. Essa é sua casa de verdade? Ela perguntou com os olhos arregalados, na primeira vez que cruzou a imponente porta de entrada. Hugo, que sempre encarou a mansão como apenas mais um símbolo de sua riqueza, olhou para ela com um pequeno sorriso e respondeu: agora é nossa casa. Mas Clara parecia fora de lugar ali. Seus pertences cabiam em uma única mala, e o contraste com a opulência do ambiente era evidente. Hugo, no entanto, sabia que não bastava trazê-la para casa, ele queria que ela sentisse que pertencia àquele lugar. Nos dias que se seguiram, Hugo dedicou tempo e energia a transformar a mansão em um verdadeiro lar para Clara. Ele contratou uma equipe de decoradores, mas fez questão de ouvir cada uma das ideias da menina. Quando ela disse que queria um quarto cheio de estrelas, ele não poupou esforços, mandou instalar um teto com pequenas luzes que brilhavam como o céu noturno e escolheu papéis de parede que imitavam galáxias. Eu nunca tive um quarto só meu, ela disse baixinho, no dia em que viu o resultado final. Hugo percebeu que, por trás do sorriso encantado, havia uma tristeza sutil, uma lembrança do passado dela no orfanato. Ele se ajoelhou ao lado dela e disse: agora você tem. E tudo aqui é seu, Clara. Além do quarto, ele fez questão de criar um espaço só para ela no jardim.
Ele mandou construir uma casinha de brinquedo, equipada com mesinhas, cadeiras e materiais de desenho. Clara passava horas ali, desenhando e criando mundos que só existiam em sua imaginação. No entanto, a adaptação não foi tão simples quanto parecia. Clara, apesar de estar cercada por luxo, ainda era uma criança que vinha de um lugar onde era preciso lutar por atenção e cuidado. Às vezes, ela parecia desconfiada demais, como se não pudesse acreditar que tudo aquilo era real. Em outras, recusava ajuda ou chorava sem explicação. Para Hugo, esses momentos eram desafiadores. Ele não sabia como lidar com os sentimentos de Clara e, frequentemente, se via questionando se estava fazendo as escolhas certas. Mas, com o tempo, ele começou a entender que o que ela precisava não era apenas coisas materiais, era paciência, amor e a certeza de que ele não iria a lugar nenhum. Certo dia, Clara apareceu no escritório de Hugo segurando um dos desenhos que fizera em sua casinha. Era um desenho simples, mostrando ela e Hugo de mãos dadas em frente à mansão. Abaixo, em letras tortas, estava escrito: "Minha nova casa". Hugo sentiu um nó na garganta. Naquele momento, ele percebeu que, apesar das dúvidas e dificuldades, estavam construindo algo juntos. Não era apenas um lar físico, era um lugar onde Clara finalmente podia se sentir segura e amada, e onde ele, depois de anos de solidão, redescobria o verdadeiro significado de família. E assim, dia após dia, a mansão deixava de ser apenas uma construção grandiosa e fria. Com Clara, ela se transformava em um espaço cheio de vida, risadas e esperança. A rotina de Hugo e Clara começava a tomar forma. Eles criaram hábitos simples, mas cheios de significado, jantares juntos na enorme mesa de mogno da mansão, brincadeiras no jardim e até noites em que assistiam filmes antigos com cobertores e pipoca. Mas, apesar de toda a felicidade aparente, Hugo ainda sentia que havia partes da vida de Clara que permaneciam escondidas, como se ela carregasse um pequeno baú trancado com segredos que ele não sabia como abrir. Em uma tarde fria de outono, enquanto Clara brincava no jardim, Hugo decidiu organizar alguns dos poucos pertences que ela trouxera do orfanato. A cuidadora havia entregue a ele uma pequena mala no dia da adoção, com roupas simples e alguns brinquedos desgastados. Ele nunca tinha olhado aquilo com atenção, mas agora sentia que era o momento. Ao abrir a mala, percebeu que tudo ali parecia contar uma história. Uma boneca de pano com o rosto um pouco desbotado, um par de sapatos gastos, uma pulseira de contas coloridas que Clara provavelmente fizera sozinha. No fundo da mala, algo chamou sua atenção, um pequeno casaco azul, desbotado pelo tempo, com bolsos um pouco rasgados. O casaco parecia ser especial para Clara. Hugo se lembrava de tê-la visto usando no primeiro dia em que chegou à mansão. Apesar de ter agora roupas novas e elegantes, ela parecia pegada àquela peça simples, como se fosse um escudo contra o mundo. Ao pegar o casaco, algo fez barulho dentro de um dos bolsos. Hugo, curioso, colocou a mão e puxou um pequeno pedaço de papel amassado. Era um bilhete, dobrado várias vezes, com letras borradas como se tivesse sido escrito às pressas. Seu coração começou a acelerar enquanto ele desdobrava o papel. O que estaria escrito ali? E por que Clara o guardava tão cuidadosamente? O bilhete dizia: "Cuide dela. Ela é mais importante do que você imagina. Nunca deixe que descubram quem ela realmente é." Hugo sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ele leu aquelas palavras repetidas vezes, tentando entender o que significavam. Quem havia escrito aquilo? E o que queriam dizer com quem ela realmente é? O bilhete parecia carregar um segredo que Hugo jamais imaginara. Ele olhou novamente para o casaco, como se ele pudesse lhe dar mais respostas, mas não encontrou nada além do papel. Por um instante, sentiu uma onda de medo e dúvida. Quem era Clara de verdade? Por que ela estava no orfanato? E por que alguém escreveria algo tão enigmático sobre uma criança de 7 anos? Clara entrou na sala nesse momento, com as bochechas rosadas do frio. Ela olhou para Hugo e para o casaco em suas mãos. Seu sorriso desapareceu, e uma expressão séria tomou conta de seu rosto. "O que você está fazendo?" ela perguntou, com a voz baixa, quase um sussurro.
Hugo percebeu que havia algo mais naquele casaco do que ele poderia imaginar. Ele guardou o bilhete de volta no bolso e tentou tranquilizá-la. Eu só estava organizando suas coisas, Clara. Esse casaco é importante para você, não é? Ela hesitou, olhando para o chão, antes de responder. Era da minha mãe, antes de eu vir para o orfanato. Foi a primeira vez que Clara mencionou sua mãe. Hugo percebeu que aquele momento era delicado demais para pressioná-la com perguntas. Ele acariciou os cachos dela e disse, entendo. Vou guardar com cuidado, está bem. Clara assentiu, mas o olhar dela parecia distante, como se algo dentro dela estivesse sendo remexido. Hugo decidiu que precisava investigar mais sobre o passado de Clara. O bilhete não só levantara dúvidas, mas também criará um senso de urgência. Ele precisava descobrir a verdade, por mais difícil que ela fosse. E assim, naquele dia frio, o pequeno casaco azul deixou de ser apenas uma peça de roupa e se tornou a chave para um segredo que mudaria suas vidas para sempre. Hugo Monteiro não conseguia tirar o bilhete da cabeça. Durante dias, ele relia aquelas palavras enigmáticas, tentando decifrá-las com um quebra-cabeça. Quem havia escrito aquilo? Quem era Clara, afinal? Ele sabia que precisava de respostas, mas também temia o que poderia descobrir. Com o bilhete em mãos, Hugo decidiu voltar ao orfanato onde adotará Clara. Era uma manhã cinzenta, com o ar pesado como se pressentisse o que estava por vir. Ele estacionou o carro na frente do prédio familiar e foi recebido pela mesma cuidadora que havia se emocionado ao vê-lo adotar a menina semanas atrás. Hugo. Como estão você e Clara? Ela perguntou, com um sorriso caloroso. Estamos bem, mas eu tenho algumas perguntas sobre o passado dela, disse ele, tentando soar calmo, embora o nervosismo estivesse claro em sua voz. A expressão da cuidadora mudou. Ela pareceu hesitar, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Claro. Vamos para o meu escritório. Sentado na pequena sala, Hugo mostrou o bilhete. Encontrei isso no casaco que Clara trouxe. Você sabe algo sobre isso? A cuidadora olhou para o papel e suspirou profundamente. Eu não queria que ela carregasse esse peso, mas acho que você tem o direito de saber. Ela começou a explicar. Clara havia sido deixada no orfanato quando tinha apenas alguns meses de vida. A mulher que a deixou disse que não podia cuidar dela, mas garantiu que era para a segurança da menina. Não deu detalhes, mas entregou o casaco e o bilhete, pedindo que ambos ficassem com Clara. Depois disso, desapareceu. Ela parecia desesperada, como se estivesse fugindo de algo ou alguém, disse a cuidadora. Fugindo de quem? Perguntou Hugo, o coração acelerado. Ela não disse. Mas lembro que, antes de sair, ela me olhou nos olhos e disse, ela é especial. Não deixe ninguém machucá-la. Eu achei que fosse coisa de mãe preocupada, mas agora, não sei. Hugo sentiu o peso das palavras. Ele voltou para casa com a mente inquieta. Clara, com sua alegria inocente e os olhos brilhantes, era agora um enigma que ele precisava desvendar. Naquela noite, enquanto Clara dormia, Hugo revisitou o casaco. Desta vez, examinou cada centímetro, em busca de algo que pudesse lhe dar mais respostas. E então encontrou um pequeno bolso escondido na parte interna, quase invisível. Dentro dele havia outra coisa, uma fotografia amarelada pelo tempo. Na foto, uma mulher segurava um bebê nos braços. A mulher tinha olhos castanhos profundos, exatamente como os de Clara. Atrás dela, algo chamou a atenção de Hugo, um homem em segundo plano, olhando diretamente para a câmera, com um olhar ameaçador. Hugo não o reconhecia, mas a expressão do homem era inconfundível, ele parecia perigoso. Ao virar a foto, havia outra mensagem escrita à mão, proteja Clara. Ele vai voltar. O nó no estômago de Hugo se apertou. Aquele ele era a chave para o mistério, e agora Hugo sabia que estava lidando com algo muito maior do que imaginava. Quem era esse homem? O que ele queria com Clara? Hugo sentiu uma mistura de medo e determinação. Ele sabia que precisava proteger Clara a qualquer custo, mas também sabia que para isso teria que enfrentar um passado que, de alguma forma, agora fazia parte de sua vida.
A descoberta da foto e da mensagem no verso mudou tudo. Hugo Monteiro, o homem que até então pensava ter o controle absoluto de sua vida, agora se via envolvido em uma trama que parecia maior do que ele podia compreender. Ele olhava para Clara, dormindo tranquilamente em seu quarto, e prometeu a si mesmo que faria de tudo para mantê-la segura. No dia seguinte, Hugo começou sua busca. Ele contratou um investigador particular, alguém de sua confiança, e entregou a foto e o bilhete. Descubra quem é esse homem. Quero saber tudo sobre ele, disse com firmeza, enquanto o investigador analisava os itens com olhos atentos. Os dias que se seguiram foram tensos. Hugo fazia de tudo para manter a rotina com Clara, mas não conseguia esconder a inquietação que crescia dentro dele. Clara, por sua vez, parecia perceber que algo estava diferente. Você está bravo comigo? Ela perguntou em uma noite, enquanto assistiam a um filme juntos. Claro que não, meu anjo. Por que você acha isso? Por que você está quieto? E às vezes parece triste. Hugo sorriu, mas por dentro sentiu o peso da verdade. Ele queria protegê-la, mas como explicar o que estava acontecendo sem assustá-la? Alguns dias depois, o telefone de Hugo tocou. Era o investigador. A voz do outro lado da linha soava grave e séria. Hugo, precisamos conversar. Encontrei algumas informações, mas acho que você deve ouvir pessoalmente. Hugo marcou um encontro no escritório do investigador. Quando chegou, foi recebido com um arquivo grosso cheio de fotos, documentos e anotações. Aquele homem na foto. Ele é conhecido. O nome dele é Vicente Ferraz. É um criminoso, Hugo. Envolvido em negócios perigosos, lavagem de dinheiro e, o mais alarmante, tráfico humano. Hugo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Tráfico humano? O que isso tem a ver com Clara? O investigador continuou. Aparentemente, Vicente estava envolvido com a mãe de Clara. Há registros de que ela trabalhou para ele por um tempo, mas depois desapareceu. Minha teoria é que ela fugiu, levando Clara com ela. Talvez ele estivesse planejando algo com a menina, e a mãe dela fez o que pôde para protegê-la. O sangue de Hugo gelou. Ele se lembrou das palavras no bilhete: proteja Clara. Ele vai voltar. Você acha que ele sabe onde ela está? Hugo perguntou, a voz trêmula. É difícil dizer, mas homens como Vicente não desistem facilmente. Se ele tem algum interesse em Clara, você pode apostar que ele está procurando por ela. Hugo saiu do escritório com a mente em turbilhão. Vicente Ferraz era um nome que ele nunca havia ouvido, mas agora parecia uma ameaça iminente. Ele sabia que precisava tomar medidas para proteger Clara. Naquela noite, enquanto Clara dormia, Hugo revisitou a foto mais uma vez. Ele olhou para o rosto da mãe dela, para o bebê em seus braços e para Vicente ao fundo. Cada detalhe parecia ganhar um novo significado. Ele sabia que não podia mais esperar. Precisava encarar o passado, encontrar as respostas que ainda faltavam e, acima de tudo, proteger Clara de qualquer perigo que pudesse estar à espreita. Foi então que Hugo tomou uma decisão. Ele começaria sua própria investigação, começando pelo lugar onde Clara foi encontrada. Ele não sabia o que iria descobrir, mas sabia que o passado, de alguma forma, viria à tona. O encontro com o passado não seria apenas uma busca por respostas, seria uma batalha para garantir que Clara pudesse ter um futuro seguro, longe das sombras que agora ameaçavam sua nova vida. A tensão que envolvia a vida de Hugo e Clara parecia ter chegado ao limite. Depois de semanas investigando e enfrentando o passado sombrio que envolvia a mãe de Clara e Vicente Ferraz, Hugo finalmente chegou ao momento que definiria o futuro deles. A verdade estava clara agora. A mãe de Clara havia arriscado tudo para protegê-la, fugindo de um homem perigoso e deixando a filha no orfanato como último recurso. O choque inicial deu lugar a uma dor profunda em Hugo. Ele nunca havia conhecido a mãe de Clara, mas, através de tudo que descobriu, passou a entender que sua decisão não foi de abandono, mas de amor. Ela fez o que achou necessário para salvar a filha, mesmo que isso significasse abrir mão de estar ao lado dela. Naquela noite, Hugo olhou para Clara enquanto ela desenhava sentada no chão da sala.
Ela estava alheia à tempestade de emoções que ele enfrentava, rindo baixinho enquanto coloria. Em um dos desenhos, Clara retratava os dois, ela e Hugo, de mãos dadas, com corações vermelhos acima de suas cabeças. Está bonito, meu anjo, disse Hugo, sentindo um nó na garganta. Você acha? É a gente. Agora você é minha família, respondeu Clara, com a simplicidade e alegria que só uma criança poderia expressar. Aquelas palavras foram um golpe direto ao coração de Hugo. Ele percebeu que, apesar do medo, da dor e dos segredos, o que importava era o presente. Clara o via como sua família, e isso era tudo o que ele precisava saber. No dia seguinte, Hugo tomou a decisão de visitar o túmulo da mãe de Clara. Durante a investigação, ele descobrira onde ela havia sido enterrada, em um pequeno cemitério na periferia da cidade. Ele sabia que precisava fechar esse capítulo, não com rancor ou dúvidas, mas com gratidão e respeito. Hugo e Clara foram juntos. Ele não explicou completamente para ela o motivo da visita, apenas disse que iriam a um lugar especial. Quando chegaram, Clara segurou firme a mão de Hugo enquanto caminhavam entre as lápides. Quando pararam diante do túmulo simples, Hugo se ajoelhou, com Clara ao seu lado. Ele não disse nada imediatamente, mas respirou fundo, sentindo o peso do momento. Quem era ela? Clara perguntou, olhando para a lápide com curiosidade. Hugo olhou nos olhos, com ternura. Ela era sua mãe, Clara. E ela te amava mais do que tudo no mundo. Clara ficou em silêncio por alguns instantes, como se processasse a informação. Por que ela não está aqui com a gente? Ela fez uma escolha muito difícil para proteger você. Ela queria que você tivesse uma vida segura e feliz, mesmo que isso significasse não poder estar ao seu lado. Clara abaixou os olhos, segurando com mais força a mão de Hugo. Ela era boa. Hugo sorriu, com lágrimas nos olhos. Ela era muito boa, meu anjo. E muito corajosa. Naquele momento, Hugo sentiu que precisava fazer algo mais. Ele tirou do bolso o bilhete que encontrara no casaco e o colocou sobre a lápide. Eu quero que você saiba, disse em voz baixa, como se falasse diretamente com a mãe de Clara, que vou cuidar dela. Vou amá-la e protegê-la como você queria. Prometo que ela terá a vida feliz que você sonhou para ela. Clara olhou para Hugo e depois para a lápide. Obrigada, mamãe, ela disse suavemente, surpreendendo Hugo. De volta ao carro, enquanto Clara adormecia no banco de trás, Hugo sentiu um alívio que não esperava. Ele havia feito as pazes com o passado e escolhido perdão. Não apenas para a mãe de Clara, mas também para si mesmo, por todas as dúvidas e medos que carregara. Ele sabia que o futuro ainda poderia trazer desafios, mas uma coisa era certa: ele e Clara tinham algo que ninguém poderia tirar deles. Eles tinham um ao outro, e isso era mais do que suficiente. A escolha do perdão não foi apenas um ato de amor, mas um passo essencial para construir o futuro que Clara merecia. E, no final, Hugo sabia que havia honrado não apenas a memória da mãe dela, mas também o propósito que a vida lhe dera ao trazer Clara para seus braços. Os dias que se seguiram foram diferentes. Era como se uma tempestade tivesse passado, deixando o céu mais claro e o ar mais leve. Hugo Monteiro sentia que, finalmente, ele e Clara poderiam começar a viver sem o peso do passado. Aquele momento no cemitério, o encontro com as memórias da mãe de Clara, havia curado feridas que ele nem sabia que tinha. Uma manhã ensolarada, enquanto tomavam café da manhã juntos, Clara olhou para Hugo com um sorriso travesso. Posso te contar um segredo? Hugo, surpreso, inclinou-se para a frente, fingindo conspirar. Claro. Mas só se for um segredo muito bom. Eu acho que você é o melhor pai do mundo. Aquelas palavras fizeram Hugo sorrir como há muito tempo não sorria. Ele levantou Clara em seus braços, girando-a enquanto ela ria. E eu acho que você é a melhor filha do mundo. Temos sorte, hein? A partir daquele momento, Hugo decidiu que era hora de transformar sua vida para refletir a alegria que Clara trazia. Ele percebeu que o grande vazio que antes dominava sua mansão e sua rotina de milionário agora podia ser preenchido com algo muito mais valioso: amor, família e propósito. A primeira mudança veio em casa.
Hugo começou a redecorar os cômodos para torná-los mais acolhedores. Clara ajudou com as escolhas: um sofá amarelo que ela adorava, uma parede repleta de quadros com seus desenhos e até um cantinho só para ela, com prateleiras de livros e brinquedos. A mansão, antes fria e impessoal, começou a parecer um lar de verdade. Mas não era só isso. Hugo queria fazer mais. Ele decidiu usar sua fortuna para ajudar outras crianças, como Clara, que também precisavam de uma segunda chance. Ele fundou uma organização dedicada a apoiar orfanatos, oferecendo recursos, educação e oportunidades para que as crianças pudessem crescer com dignidade e amor. Clara, sempre curiosa e animada, adorava acompanhar o pai nessas visitas. Ela se sentia especial ao poder conversar com outras crianças e contar sua história. Eu também estava aqui, sabia? E agora tenho uma família. Vocês também vão ter, prometo, ela dizia, com um brilho nos olhos que aquecia o coração de todos. Hugo, por sua vez, encontrava cada vez mais propósito em seu trabalho. Ele percebeu que o verdadeiro significado de sua riqueza não era acumular bens, mas transformar vidas. Com o passar dos meses, a rotina dele se tornou cheia de vida. Havia risadas no café da manhã, tardes de aventuras no parque, e noites de histórias antes de dormir. Hugo e Clara se tornaram inseparáveis, e a ligação entre eles era mais forte do que qualquer vínculo de sangue. Em um final de tarde, enquanto o sol se punha e eles observavam o céu tingido de laranja, Clara se aproximou de Hugo e disse: "Sabe, papai, eu acho que a mamãe lá no céu está feliz agora." Hugo sentiu os olhos marejarem, mas era uma emoção boa, uma sensação de paz. Ele abraçou Clara e respondeu: "Eu acho que ela está muito orgulhosa de você, meu anjo." "E eu também estou." Naquele momento, Hugo soube que o futuro não seria perfeito, ninguém pode evitar os desafios da vida, mas eles enfrentariam tudo juntos. Ele, um homem que antes acreditava que dinheiro era tudo, agora entendia que o verdadeiro tesouro estava ao seu lado. E assim, Hugo e Clara seguiram em frente, construindo juntos uma história de amor, esperança e novos começos. Porque, às vezes, o que parece o fim de algo é apenas o início de uma jornada ainda mais bonita.